Oi, quinto ano. Vamos ver aqui a nossa aula dessa semana. Olha só, a gente vai falar das formas de governo. As formas de governo dizem respeito ao modo como determinado governo organiza os poderes e aplica o poder sobre os governados, isto é, sobre a população. Então, desde que as pessoas, o ser humano se organizou em grupo, em sociedade, alguém governava. O Brasil teve dois sistemas, duas formas de governo bem importantes, tá? A primeira foi a monarquia e depois a república. A monarquia é uma forma de governo, aqui explica direitinho, tá? Eu não posso ler porque senão o vídeo fica muito comprido, mas vocês leiam com bastante atenção. É onde a monarquia é uma forma de governo onde tem um monarca, tá? Um líder que o poder se concentra sempre naquela figura. Em 1822, o Brasil tornou-se uma nação independente de Portugal, no dia 7 de setembro. O que aconteceu? A partir dessa data, nós tivemos o nosso primeiro imperador, que foi o Dom Pedro I. Tá? Ele governou o Brasil lá no início, logo que o Brasil se desconectou de Portugal. Tá? O que é um imperador? É semelhante a um rei. O poder fica nas mãos dele e após a sua morte ou algum acontecimento, quem segue o governo é o seu descendente. No caso, o Brasil teve o outro imperador, que foi o Dom Pedro II, filho do Dom Pedro I, que até essa novela das 6, que passa agora nesse horário, fala sobre esse período que o Brasil viveu. Tá? Dom Pedro governou até aproximadamente o final do ano de 1889. Tá? Isso, então, é uma monarquia. É um sistema, é uma forma de governo onde tem um monarca, seja ele o imperador, um rei, e esse cargo ele só é passado para o seu sucessor no caso de descendente, né? O filho, descendente da família, diferente da república, que é o que o Brasil vive agora, ó, que é uma forma de governo onde o poder é plural, ou seja, ele não fica só na mão de um líder, tá? Ele tem as esferas, ele tem os poderes, que a gente vai estudar mais adiante, os poderes, ele tem o poder executivo, o poder judiciário, o poder legislativo, então é dividido em poderes. Claro que cada poder tem a sua função. Então, os governos nas democracias devem representar a vontade da população. Isso aqui que é uma coisa interessante também. Na república, o líder, o governo, é escolhido pelo voto da população, tá? Então, é uma diferença da monarquia. A monarquia não tem eleição, enquanto que a república tem através do voto. Nós dizemos que o nosso Brasil, lindo, maravilhoso, é uma república federativa, democrática, presidencialista do Brasil. O que quer dizer isso? República porque a forma de governo é onde o chefe é eleito pelo voto do povo. Federativa é porque consiste na união de vários estados. O Brasil é formado por 26 estados. Tá? Rio Grande do Sul é um deles. Democrática, sistema político em que a autoridade emana do conjunto dos cidadãos, não é só um que manda, não é só uma pessoa. Tá? Presidencialista, porque o sistema político em que o presidente da República é reservada a ação predominante no governo. Ele tem voz muito importante, o presidente da República. Tá? Aí vocês vão ler esses quadrinhos aqui, que fala sobre a democracia, o que é, sobre a cidadania, para depois responder as questões. Em língua portuguesa, nós vamos começar a trabalhar o verbo. O verbo é um assunto que, de vez em quando, ele aparece na língua portuguesa. O que é verbo, gente? Verbo é aquela palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Na nossa língua portuguesa existem muitas palavras e essas palavras, para ficarem mais fáceis de serem estudadas, elas são classificadas em grupos. Então, a gente tem os substantivos, a gente tem os verbos e os verbos, que é o que nós vamos estudar agora, é isso. São aquelas palavrinhas que indicam ação, estado
ou fenômeno da natureza. Aqui tem exemplos que eu quero que vocês leiam com muita atenção. Como assim ação? Assim, ó, a criança brincou. O que ela fez? Ela brincou. Aqui está a palavra, ó, que é a ação, que indica o que ela fez. Brincou. Então, é verbo, indicação. Estado. Como assim estado? O menino está triste. Olha aqui o verbo estar. Fenômeno da natureza. Coisas que somente ocorrem com a natureza. Ontem não choveu. Tá? Então, o choveu é uma ação que a natureza pratica. Aqui vocês vão ler e assinalar o que você faz para ajudar nas tarefas de casa. Isso aqui vocês vão fazer. Leitura aqui, ó. Tem bastante leitura. E depois aqui, ó. Deixa eu ver. Nesse lado aqui, ó. Isso é importante, ó. Presente, passado e futuro. Como verbo indicação, essas ações ocorrem em 3 tempos. Ou é o presente, que é o que está acontecendo agora, nesse momento, ou o passado, que já aconteceu, ou futuro, que ainda vai acontecer. Bom, questão aqui, ó. Ana brinca com suas amigas. Se eu falar essa frase, no momento eu já entendo que é uma coisa que ela está fazendo agora. Agora ela brinca. Mas olha só que diferença. Ana brincou com as amigas. Quando eu escutar isso aqui, eu já entendi que é passado. Ela não está mais brincando, ela brincou. Agora, olha só essa diferença. Ana brincará com as amigas. No momento que eu ouço essa frase, eu entendo que essa ação ainda não aconteceu. Ela brincará. Ana brincará. Então, lendo com atenção aqui, a gente entende perfeitamente os tempos verbais, tá? Agora, essa atividade aqui, ó. Sublinhe os verbos e classifique-os quanto ao tempo verbal. Gente, é ler a frase, achar o verbo, sublinhar e aqui dizer se é presente, se é passado ou se é futuro. Olha só que moleza esse próximo exercício, ó. Aqui tem pronto para o aluno entender, ó. Passado. O sol se escondeu, a nuvem preta apareceu e choveu. Tudo já passou, ó. Tudo já aconteceu. Agora vocês vão colocar no presente. O sol, como é que fica escondeu no presente? Agora, está acontecendo agora. A nuvem preta apareceu. Não, mas ela apareceu, já passou. Tem que ser agora. E agora, como é que choveu agora, nesse exato momento? Pensem, tá? E futuro, transformar a frase no futuro. Ainda não aconteceu. O sol se... Quando? Ó, no futuro. Vai acontecer ainda, tá? Depois aqui tem algo bem interessante também, que são as terminações verbais, ó. Os verbos podem terminar em ar, er, ir. Os verbos que terminam em ar são da primeira conjugação, os que terminam em er da segunda conjugação, ir da terceira conjugação. Como assim? Bom, gente, no caso do verbo falar. Falar termina em ar. Escrever, por exemplo, escrever termina em er, segunda conjugação. Subir, subir termina em ir, terceira conjugação. Então, aqui, ó, outra coisinha importante. Pronomes. Pronomes são aquelas palavrinhas que ficam no lugar dos nomes, eles substituem os nomes. Por exemplo, Ana. Quem é Ana? É ela. Então, ela é uma palavra que se chama pronome pessoal. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Indicam as pessoas dos verbos. E aqui, o que é para fazer? Coloque os verbos no quadro, nos locais certos. Aqui tem os verbos e esses verbos vocês vão colocar nos lugares certos, ó. Primeira conjugação, terminados em ar. Vão ver os que terminam em ar e vão escrever aqui. Segunda conjugação, quem são? Os terminados em er. Vão ver os que tem aqui, terminados em er, e escrever aqui nessa linha. Terceira conjugação, são os terminados em ir. Vão procurar aqui, aqui, e vão escrever aqui os
terminados em ir, terceira conjugação. Agora aqui vocês vão conjugar verbos, gente, ó. O verbo brincar, terminado em ar, no tempo presente, agora. Agora eu brinco. Tu brincas, ele brinca, nós brincamos, vós brincais, eles brincam. Verbo vender, agora é um terminado em er, ó. Tempo passado, já passou. Eu vendi, tu vendeste, ele vendeu, nós vendemos, vós vendestes e eles venderam. Subir no futuro. Eu subirei, tu subirás, ele subirá, nós subiremos, vós subireis e eles subirão. Gente, isso aqui, se vocês pesquisarem na internet, eu até gostaria que pesquisassem, porque no momento que vocês pesquisam, vocês estão aprendendo. Vocês encontram e facilita a vida de vocês, tá? Na matemática tem problemas. Gente, probleminhas, tem a pergunta. Se tem pergunta, tem que ter resposta. Coloquem o número que vocês encontraram e ponham a resposta. O que é aquele número? 120, por exemplo. Mas é 120 o quê? É flauta? É melancia? Reais? O que é aquele número? Não coloquem apenas o cálculo ou só coloquem o número. Não, tem que dizer o que é. Por exemplo, aqui eu estou falando, esse probleminha aqui está falando de dinheiro, ó. E a pergunta, quanto falta para completar o total da compra? Então, vai faltar o quê? Reais. Então, coloquem aqui direitinho o R cifrão, como é para colocar o valor em dinheiro, tá? Esse aqui, ó, essa atividade aqui tem um gráfico. E gráfico, a gente precisa prestar muita atenção no que ele mostra nas colunas. Esse aqui é um gráfico de colunas, ó. Para facilitar, ele já tem até um número, tá? Leiam aqui o que é a instrução do gráfico, o que ele indica, o que ele faz. Então, aqui vai ter o número e aqui a idade, ó, idade em anos e quantidade de participantes. Então, vocês vão ver o que é. Tudo aqui está indicando, é só ler. Depois vão responder de acordo com o gráfico. Gente, bom trabalho. Qualquer dúvida, chamem a prof. Um beijão.